Deve ser difícil, né, Gildo, você ser um líder que de repente começa a entender uma certa rejeição, uma desaprovação por parte dos seus liderados? Muito. Tinha hora que eu procurava dizer assim, Senhor, eu não estou aguentando mais, a carga está pesada, o povo não quer. Passamos 6 a 7 meses nos preparando para isso, porque eu não podia abandonar a igreja de qualquer jeito. Eu precisava dizer à igreja para onde eu estava indo e por quê. Me convidaram para a regional para perguntar por que é que eu estava adotando na igreja a revista da Igreja Adventista. Aí eu fui prático com eles, disse, porque nós não temos uma revista de qualidade. E eu, como educador, eu podia aplicar ou trabalhar com o Jornal do Dia, sem que as pessoas fossem para outro caminho. Dia 4 de dezembro, ele estava lá para celebrar a ceia. Já havia ido na igreja outras vezes para me colocar em disciplina, porque tinha algumas palavras na igreja que eu não podia falar mais. Eu não podia falar sobre santuário, eu não podia falar sobre nada que a Igreja Adventista, à luz da Bíblia, prega para esclarecimento e preparar o povo para chegar nos céus. Mas a reação que veio por parte dos membros ou os seus líderes também já estavam sabendo? Então a reação partiu da liderança da igreja, né? Os membros tiveram uma reação, mas não foi tão expressiva. Uhum. Os membros reagiram de forma até mais acolhedora àquela mensagem. Agora a liderança já não. A liderança já me procurou, queria que eu me retratasse, né? Então eles chegaram até mim e falaram assim, então Marcelo, quer dizer que você está pregando sobre os 10 mandamentos? E citaram até de uma forma, né, de chacota, não, você está tendo estudo bíblico para entender isso aí? Por que você está pregando essas coisas? Aí eu entendi, não, eu entendi na Bíblia que é verdade, e os mandamentos estão a vigor. Até então eu até citei, por exemplo, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que João, ele viu no céu o santuário, e abriu-se o céu e foi vista a Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Então, eu tive essa visão, compartilhei com a liderança e expliquei, não, os mandamentos estão em vigor e tem que ser obedecido. Você teve essa força de presença? Sim. Ali? E aí eu fui barrado, né? Eu fui pressionado. Ou você se retrata ou nós vamos ser obrigados a desligar você. Mas eu já tinha tomado uma decisão. Você tomou a sua decisão definitiva? Então foi numa abordagem da liderança, né? A liderança me abordou e falou, Marcelo, ou você tem que decidir. A liderança da outra denominação, qual eu pertencia, falou assim, Marcelo, você tem que decidir, porque pregando isso aí você não pode mais. Nós não queremos nos ver sem você, porque, querendo ou não, eu exerci uma boa liderança, não trazia problemas, né? Então eu cheguei num ponto que, dentro da Escritura Sagrada, eu me deparei com um verso. Apocalipse 18, verso 4. Porque estava uma verdadeira confusão na minha vida, né? Uma confusão religiosa, uma confusão de pensamentos, uma confusão total. E nesse versículo, Deus convida a sair daquela confusão, né? Deus, ele faz um convite para a humanidade, mas aquele convite foi pessoal para mim. Quando eu me deparei com esse verso, mesmo em choque com a liderança, eu decidi abraçar, então, todas as verdades que até então eu não conhecia. Eu decidi abraçar, né? Estava tendo conhecimento e abracei todas as verdades. Olha, abandonei tudo. Eu tenho que tomar uma decisão porque agora eu sei. Eu não posso me acovardar em pregar o Evangelho de Cristo na totalidade. Uhum. Então, agora que sei, os membros da igreja que a mim foram dados para conduzir para os céus, precisam conhecer o Evangelho. Puxa, então, o que é que eu faço? Vou na Associação Pernambucana, vou nas casas publicadoras e compro revistas, compro livros e começo a distribuir com os membros da igreja para que eles conheçam. Estabeleço na igreja a escola bíblica, eu trago as revistas da escola sabatina para tratar do assunto. Olha. Estabeleço na igreja a semana, as semanas que a Igreja Adventista aplicava, eu também aplicava na igreja,
Olha, né? que Saímos da Semana corajoso. Santa, tudo assim com muito cuidado, e no lugarzinho onde aparecia a marca da Igreja Adventista, eu cobria, porque as doses têm de ser dadas homeopáticas, né? Se fosse de uma vez, alguém podia se apavorar e ir embora. Mas você não passava pela sua mente, falar, olha, mas isso é muito arriscado. Passava. Mas olha, eu estou correndo o risco de perder aqui a minha posição, o meu cargo. Não passava isso pela sua cabeça? Passava, sim. Mas eu ia E você não se amedrontava? Um pouco, porque na época eu me sentia como um Lutero da vida, porque eu não queria nem abrir outra igreja, nem sair da igreja. Eu queria que a igreja, ao menos a igreja local, atentasse para a necessidade de obedecer a palavra de Deus. E você sentiu que alguns corações ali se abriram? Senti, né? Mas recuavam a partir do momento que outras pessoas, ou a maioria, chegavam e diziam, olhe, o pastor Gildo nessa quarta está dando o estudo de Daniel, não entrem. Ai, ai, ai. Porque o que ele está ensinando é da Igreja Adventista. Começou não a acontecer entra. isso. Né? Começa a acontecer, começa a recuar para a escola sabatina, que na verdade não era sabatina, só a revista, né? Mas era a escola dominical, mas a revista era da escola sabatina. Começaram a não querer mais contribuir com nada, né? Ou com tudo. Puxa. Recuo total. Mas deve ser difícil, né, Gildo, você ser um líder que de repente começa a entender uma certa rejeição, uma desaprovação por parte dos seus liderados? Muito. Tinha hora que eu procurava dizer assim, Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais, Senhor, porque a carga está pesada, o povo não quer, eu não sei o que fazer, Senhor. Eu estou me sentindo um Josué, que o povo ficou todo desarrumado, porque servir ao mundo parecia ser melhor, e eu dizia assim, as coisas estão se repetindo durante a jornada do povo de Deus quando sai do Egito. E eu não tenho mais forças para prosseguir, Senhor. Puxa vida. Passamos quase que uns 6 a 7 meses nos preparando para isto, porque eu não podia abandonar a igreja de qualquer jeito, né? Mandando uma carta dizendo, gente, eu fui. Não, eu precisava dizer à igreja para onde eu estava indo e por quê. Então, oramos, eu e minha esposa oramos, e um determinado dia minha esposa teve um insight, disse, filho, eu já tenho a forma para a gente avisar para a igreja. Porque até então ninguém sabia que eu ia sair. Muitos, inclusive, me aconselhavam. Pastor, vai embora, pastor, o senhor está sofrendo muito. Não fique aqui. Foi um período difícil. Um período difícil. Não fique aqui tentando morrer ou puxar a igreja. Vá para a Igreja Adventista. Me convidaram para a regional para perguntar por que é que eu estava adotando na igreja a revista da Igreja Adventista. E aí eu fui prático com eles, disse, por que nós não temos uma revista de qualidade, porque a revista da Igreja Adventista, eu entendo que é uma revista que tem qualidade, e eu como educador, eu podia aplicar ou trabalhar com o jornal do dia, sem que as pessoas fossem para outro caminho. E assim eu fiz. Então, dia 4 de dezembro, ele estava lá para celebrar a ceia, celebrou a ceia, já havia ido na igreja outras vezes para me colocar em disciplina por conta das pregações, porque tinha algumas palavras na igreja que eu não podia falar mais. Eu não podia falar mais sexta-feira, porque já ficavam todos atentos e ele já vai falar do sábado. Eu não podia falar do domingo, ele vai voltar para o sábado. Ai, ai, né? ai. Eu não podia falar sobre santuário, eu não podia falar sobre nada que a Igreja Adventista, à luz da Bíblia, prega para esclarecimento e preparar o povo para chegar nos céus. Você foi ficando numa situação difícil. Muito difícil. Foram me cercando. Pouco a pouco foram me cercando. Alguns de uma forma diretas, outras de uma forma indireta, mas foram me cercando. Desde alguns membros da igreja a alguns pastores na igreja, né?